Meu Brasil, bombou na net. Se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. E vamos pros vídeos de hoje. Donald Trump acaba de se tornar o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a ser condenado criminalmente na justiça. Mas a produção me informa que é sim Trump saindo neste momento do tribunal após uma decisão avassaladora para ele, uma decisão inédita, uma decisão histórica, uma decisão que vai provocar para um país como os Estados Unidos, como você dizia, Sandra, um país que vai precisar olhar para o espelho depois de uma decisão como essa, numa Constituição, como você dizia, tão antiga que não previa esse tipo de situação, claro. Exatamente. Então, o que acontece? Eu dizia que aqui, como não tem uma eleição, um TSE, né, um Tribunal Superior Eleitoral no âmbito federal, são 50 eleições estaduais. E como a gente sabe que alguns estados são decisivos, 6 mais especificamente estados são decisivos nessa eleição, o que pode acontecer é que em alguns estados haja essa modificação do vento eleitoral, digamos assim, para que as pessoas fiquem... Mas e o Milei suplicando a ajuda do Brasil, depois de deixar a Argentina sem gás para o aquecimento no inverno? Contar que mesmo sem diálogo entre Lula e Javier Milei, o governo brasileiro socorreu a Argentina nesta semana para destravar o fornecimento de gás natural da Petrobras. E isso começou a se normalizar hoje, cerca das 7 da manhã. A Argentina está vivendo uma escassez de gás, aqui a gente teve uns dias muito rígidos, como se fosse inverno já. É um frio que o governo afirma que não foi registrado um frio assim nas últimas décadas. Então, que isso gerou um consumo muito acima do previsto. Aqui se usa muito gás para calefação doméstica e chegou num ponto que as distribuidoras avisaram indústrias na região de Rosário, por exemplo, que tinham que cortar o consumo de gás. Isso aconteceu e, prevendo que a situação poderia ficar muito mais complicada, o governo argentino na semana passada encomendou às pressas um navio com gás da Petrobras. Comprou da Petrobras 44 milhões de metros cúbicos de gás liquefeito. O problema é que esse barco chegou no porto de Escobar, aqui na Grande Buenos Aires, e a carta apresentada pela empresa estatal da Argentina de energia à Petrobras, a carta de crédito, não foi aceita porque não cumpria os requisitos da Petrobras. Esse barco ficou atracado, já posicionado para descarregar esse gás durante horas na última terça-feira, até que de noite a chanceler argentina decidiu entrar em contato com a embaixada brasileira aqui em Buenos Aires. Primeiro quem entrou em contato com a embaixada foi o presidente da empresa estatal de energia, entrou em contato com o embaixador brasileiro aqui em Buenos Aires, o Júlio Bitelli, e depois a própria chanceler Diana Mondino falou com ele. O embaixador aqui em Buenos Aires conversou com o chanceler brasileiro Mauro Vieira, que inclusive estava em um jantar da Câmara de Comércio dos Estados Unidos no Itamaraty, e aí Mauro Vieira conversou com um ministro que não estava nesse jantar, apesar de muitos ministros estarem nesse jantar. Mauro Vieira conversou então com o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e Alexandre Silveira cuidou pessoalmente da situação, entrou em contato com a Petrobras para entender o que estava acontecendo, e no dia seguinte de manhã uma carta de crédito cumprindo os requisitos da Petrobras foi apresentada à empresa brasileira, e então esse carregamento liberado, e a situação, como vocês veem aqui, já está sendo normalizada. Uma coisa importante que várias pessoas envolvidas nessas negociações ressaltaram para nós é que não houve nenhum tipo de intervenção política. O que foi feito é conversar com todas as partes para ver o que estava faltando para que finalmente esse descarregamento de gás pudesse ser liberado e evitar um colapso na Argentina, que já está em recessão, está tendo vários meses aí de queda na atividade, e que as empresas do país se viram obrigadas a paralisar manufaturas justamente pela falta de gás por aqui, Ju. Mas é interessante essa sua apuração, né, Luciana? Porque a gente ficava se perguntando como ia ser essa relação diplomática, né, após a posse de Javier Milei, e aí essa posição do Brasil, né, de ajudar ali, de facilitar essa chegada do gás, mostra muito sobre essa junção ali de Argentina e Brasil, que não pode ser interrompida porque um país depende de alguma forma do outro. Muito obrigada pela sua apuração importantíssima. Um debate que mostra a mediocridade que virou a política. Porque o Lula é o culpado, porque agora compras de até $50 vão ser taxadas. Ou seja, vai ter que pagar imposto, todo mundo.
essa é uma discussão que mostra o quão pobre está o debate político. Vejam, as pessoas não querem pagar imposto nos produtos importados. Ah, Dom Ernesto, até $50 não devia cobrar, porque quem consome, quem compra até esse valor é o povo mais pobre. Compra um vestidinho, um brinco, um colar. A esquerda não defende os mais pobres? Sim, defendemos os mais pobres, os mais vulneráveis. E eu, particularmente, defendo que ao invés da gente ficar com esse discurso insano, pobre, despolitizado, até infantil, na verdade seria muito mais proveitoso a gente conscientizar o cidadão mais vulnerável, né? O cidadão, a cidadã que compra essas porcarias não sei de onde, que seria muito mais bacana se a gente prestigiasse a produção local. E quando eu digo local, é local mesmo. Às vezes no mesmo bairro que você mora tem costureiras que fazem vestidos infinitamente mais bonitos, né? Alguns até de forma artesanal, que assim você vai estar ajudando a economia, inclusive a economia local, porque a costureira artesanal ou mesmo pequenas empresas da sua cidade vão aquecer a economia do seu bairro, da sua cidade. A costureira, os operários das pequenas fábricas vão gastar o dinheiro que você gasta com eles na farmácia do bairro, no mercado, na papelaria, na manicure, no boteco, no açougue, e que isso, em grande escala, ajuda inclusive o país. Essas medidas de protecionismo da economia do país, como essa de, óbvio, cobrar imposto de produtos feitos lá fora, ou seja, o cara vende seu produto aqui dentro, tira a competitividade do comércio local, das indústrias e tem isenção de impostos. Você paga o cara lá fora, o dinheiro vai lá para fora, você nem vê mais o dinheiro. Para além de ser uma medida que traz recursos desses impostos... Chegou até aqui, não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos.